procurem ouvir para assimilar esses conceitos. Quanto mais a gente escuta, mais esses conceitos ficam internalizados em nós e nós conseguimos, então, aplicá-los no dia a dia. O tema de hoje é script de vida. Esse é o tema, o último tema, que é o mais profundo e o que leva maior tempo para a gente poder trabalhar nas nossas vidas, é o nosso script de vida. O que é um script de vida? A palavra script podia ser traduzida no português como um roteiro de filme, ou roteiro de uma peça de teatro, um roteiro de um cinema. O que acontece num roteiro? O diretor do filme elabora uma história com atores. A história tem um começo, um meio e um fim. E nessa história que vai ser apresentada, tem a plateia. Na plateia, normalmente, se a gente pensar em termos de teatro, no final da peça, a plateia bate palmas. O Eric Berne adaptou esse conceito para análise transacional, usando também elementos da psicanálise. Mas a teoria é muito interessante, porque o que ele descreveu é o que a gente observa na prática, quando a gente conhece as pessoas mais a fundo. O script de vida é um plano de vida, um plano que nós elaboramos na nossa infância, como uma resposta às mensagens, às atitudes e às palavras dos nossos pais ou cuidadores. Então, em resposta e como uma reação às atitudes, palavras, mensagens, ao ambiente que a gente viveu na nossa infância, a nossa criança, quando tinha 2, 3, 4, 5 anos de idade, elabora uma história de vida. E essa história tem um começo, um meio e um fim. E essa história fica gravada dentro do nosso inconsciente. E essa história vai influenciar as nossas principais decisões de vida. E vai influenciar, inclusive, não só os acontecimentos que a gente vai viver, mas, inclusive, o tipo de final de vida que a gente vai experimentar. Então, o Eric Berne disse o seguinte: muitas coisas que a gente fala, foi o destino. Na verdade, não foi o destino. Foi o script de vida que nós mesmos escrevemos. Só que nós escrevemos essa história, esse roteiro, numa época tão inicial das nossas vidas que a gente não se lembra. E a gente pensa que a gente está vivendo as coisas porque a gente está decidindo, e na verdade a gente só está vivenciando aquilo que a nossa criança escreveu lá atrás, com 2, 3, 4 anos de idade, tá? E quem é a plateia que vai bater palmas no final da história, na cabeça da criança? Nossos pais. Então, nessa fantasia, a plateia tem duas pessoas, o pai e a mãe, mesmo que já morreram. Na nossa cabeça, no nosso inconsciente, eles estão vivendo. Na nossa cabeça, a gente está vivendo uma história, em última análise, para os nossos pais, que já podem ter morrido, certo? Como a gente reconhece que a gente está vivendo um script? Nunca se esqueçam disso. Toda vez que você vive experiências que se repetem na sua vida, pode ter certeza, é o script de vida. Tudo que é repetitivo na sua vida, tudo que é repetitivo é script. Então, a pessoa, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. A pessoa que entra num emprego, depois de 3 meses ele é mandado embora. Aí ele entra num outro emprego, depois de 3 meses ele é mandado embora. Aí ele consegue outro emprego, depois de 4 meses ele é mandado embora. Aconteceu uma vez, pode ser coisa da vida. Aconteceu 2 vezes, opa, fique esperto. Terceira vez, meu amigo, é script. Outro exemplo, a pessoa sempre se apaixona
por um cara que não presta, ou por uma mulher que não presta. Gente, é script. Vou dar um exemplo. Eu tenho 3, 4 anos de idade e eu vivo numa família onde eu sei que o meu pai, por aquilo que eu vejo minha mãe fazendo, eu sei que meu pai está traindo minha mãe. E ele ainda chega em casa e bate nela. Eu posso elaborar na minha fantasia de criança, mas olha, homem é tudo desgraçado. Eu vou me vingar. Quando eu crescer, eu vou provar que os homens são que nem meu pai. E eu vou me vingar no lugar da minha mãe. Então, eu posso, por exemplo, ser uma moça, eu vou casar com homens iguais ao meu pai, só que eu vou me vingar, vou fazer coisas que a minha mãe não fazia. Por exemplo, eu vou trair o meu marido, ou eu vou ser violento com ele, ou um dia eu vou até matá-lo. Por exemplo, é inconsciente. Eu não percebo que, na verdade, eu estou vivendo uma história de vida, um roteiro, cujo autor sou eu mesmo. Mas quando eu tinha 3, 4, 5, 6 anos de idade. Então, a nossa criança interna é a diretora de uma peça de teatro que pode levar a vida toda. A nossa criança escreve um roteiro de vida que vai influenciar com que tipo de pessoas eu vou me relacionar, com que tipo de pessoa eu vou casar, que tipo de amigos eu vou ter, que tipo de profissão eu vou ter, se eu vou morrer num asilo, se eu vou morrer com uma doença que me faz sofrer bastante, se eu vou morrer no dia do meu aniversário. Gente, o script influencia praticamente todas as áreas da nossa vida. O Eric Berne dava um exemplo, o Eric Berne, o criador da análise transacional, daqueles pianos que tocam sozinhos. Vocês já viram o piano que toca sozinho? E aí o pianista, ele está lá achando que ele que está tocando, mas a música está sendo tocada por uma programação. E o nosso script de vida é assim. Você vive coisas na vida que você pensa que você está vivendo porque você decidiu aquilo naquela hora. Mas não. Você está simplesmente reproduzindo um roteiro que você escreveu na sua infância. Muitas vezes para provar algo para os seus pais. Por exemplo, o suicídio, do ponto de vista da análise transacional, a pessoa cometeu suicídio com 60 anos de idade. Do ponto de vista da análise transacional, muito provavelmente essa pessoa que se suicidou aos 60 anos já tinha decidido se matar quando tinha, por exemplo, 5 anos de idade. É como se fosse o ápice de uma birra inconsciente. Que a pessoa se mata do ponto de vista da análise transacional. Na fantasia dele, porque a criança não tem essa ideia de vida que termina. A vida não tem fim. Na fantasia dela, ela se matando, os pais vão se levantar da plateia e vão dizer: puxa, nós realmente te amamos e a gente não soube expressar o nosso amor por você. É uma maneira inconsciente de a gente obter carícias dos nossos pais, ou um gesto de amor dos nossos pais, uma declaração dos nossos pais de que eles nos amam incondicionalmente. Claro que isso é uma fantasia. É a cena da peça final, né? O epílogo do roteiro. Você se mata e na sua fantasia, não, agora papai e mamãe vão realmente me amar do jeito que eles deveriam me amar. Isso tudo, gente, é inconsciente. Qual é, então, o objetivo da terapia? Em última análise, por que a gente faz terapia? A gente faz terapia para ter consciência do nosso script de vida.
que eu posso ter um script para casamento, eu posso ter um script para trabalho, eu posso ter um script para amizades. A gente não tem só um script. O objetivo da terapia é a gente tomar consciência do nosso script, das nossas decisões inconscientes de script, e, uma vez tendo consciência disso, eu posso redecidir a minha vida. Então, eu vou substituir o script por uma vida de autonomia. O que é a autonomia na análise transacional? A autonomia é eu tomar decisões conscientes, com o poder do meu adulto, com a redecisão da minha criança, em consonância com os valores que eu tenho agora no meu pai interno. Eu vou redecidir e eu vou viver aquilo que eu, de fato, decido querer viver. Eu não vou mais viver sob a influência de decisões que eu tomei com 4, 5 anos de idade. Eu vou viver agora de modo autônomo. Eu vou fazer aquilo porque eu realmente quero fazer aquilo. Eu vou fazer determinada coisa, eu vou casar com uma pessoa porque eu realmente quero casar com ele. Eu vou trabalhar num determinado emprego porque eu realmente quero aquele emprego. Isso é autonomia. O script é eu, por exemplo, fazer medicina para inconscientemente agradar o meu pai, que tinha o sonho de eu ser médico, quando na verdade eu queria ser jogador de futebol, por exemplo. Agora, quando eu me curo desse script, eu falo, peraí, eu estava vivendo para satisfazer os desejos do meu pai, mas agora eu tenho autonomia, eu vou fazer o que eu realmente quero. E tem pessoas que decidem de maneira autônoma algo que antes estavam fazendo no script. Vamos supor, eu sou médico e eu fiz medicina porque o meu pai tinha um sonho de eu ser médico. E eu sei que a única maneira de eu obter carícias do meu pai, mesmo que ele já morreu, é ser médico. Ele vai aplaudir onde ele estiver, ele vai me aplaudir porque eu virei médico. Eu posso, com a terapia, eu não preciso abandonar a medicina, mas eu posso redecidir que agora eu vou ser médico e eu decido ser médico. Pode continuar fazendo a mesma coisa, só que ao invés de fazer debaixo da influência do script, você agora faz com autonomia. E a autonomia, gente, é a libertação. Você vai analisar a sua vida e vai ver o que tem de repetição. As coisas que se repetem sempre, que em geral são negativas, ou no trabalho, ou em termos de amizade, ou em termos de relacionamentos sociais, em termos de relacionamentos afetivos. O que é que se repete na sua vida? Agora você já sabe, se algo se repete, pelo menos 3 vezes, já não é mais coincidência, né? Se algo se repete, você já sabe, opa, isso daqui é o script. Então você já, agora, já tem recursos, calma, eu sei que ainda não vai dar para sair do script só com o que a gente conversou hoje, mas só de você reconhecer que isso é um script, você já deu um grande passo em direção à autonomia.